Graça e paz, queridos! Mais uma vez no A Palavra é 10 e dessa vez eu quero fazer aqui uma apresentação sobre o meu livro que foi agora publicado recentemente, que se chama Tribunais Bíblicos. Essa ideia me veio à cabeça quando eu morava em Curitiba e participei de 7 julgamentos como corpo do júri, e vendo aquele cenário todo montado, da figura do promotor, do advogado, juiz, corpo do júri, Deus começou a falar no meu coração que há 7 tribunais que a Bíblia apresenta, e esses 7 tribunais eu aqui falo, menciono nessas páginas que eu gostaria que você adquirisse, que você entrasse em contato comigo, com a minha igreja, para adquirir o seu. Está sendo vendido a R$30 e ele é bem informativo nesse sentido, tá? Sobre esse tema que fala de tribunais, lugar onde há um julgamento e onde se sentencia a sentença de condenação ou absolvição. Então está acontecendo desde o tribunal da graça, que é aquele tribunal que perdoa o pecador, passando pela consciência até chegar ao juízo final. Então, para você ver todos os 7 que a Bíblia dá respaldo que acontece, que ela mostra que acontece mesmo, porque Deus é juiz, Jesus é advogado, Satanás é promotor, nós já temos a figura de todos aqueles que compõem os julgamentos. Então, você pode ver mais detalhes adquirindo o livro, e que você tenha uma boa leitura para a glória de Deus. E quero falar sobre Jesus sendo o Alfa. Jesus é Alfa porque ele é primeiro, ele é Ômega porque tudo termina com ele. Então, por isso ele é Alfa e Ômega. Mas Jesus sendo o primeiro nos dá uma ideia de que ele inicia tudo, que ele toma a iniciativa de tudo. Então, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Ele não espera que o ser humano tome a iniciativa, porque isso pode não acontecer. O ser humano pode não amar Jesus, não ir para Jesus, então não pedir perdão. Então Deus se antecipa, Jesus se antecipa, ele é sempre o primeiro, por isso ele é Alfa, tá? O primeiro de tudo. E ele é primeiro ao nos ver. Quando nós éramos uma substância sem forma, os olhos dele estavam sobre nós. Salmo de número 139, versículo 16, diz: quando éramos uma substância sem forma, os olhos dele já nos via. E ele escreveu no livro toda a nossa história quando nenhum ato da nossa vida existia ainda sendo praticado. Então ele foi o primeiro a nos ver. Ele disse isso para Natanael. Natanael, você, porque Felipe te chamou, você crê, mas eu te vi muito antes disso. Eu vi você na figueira, ali escondido, debaixo daquela figueira, num local que você na sua infância teve que se esconder. Ele está falando de uma situação em quando os romanos, sob ordem de Herodes, matou crianças de 0 a 2 anos para poder atingir Jesus. E Natanael era de uma idade igual à de Jesus, e ele foi escondido debaixo de uma figueira para não morrer. E Jesus sabia de tudo aquilo. Jesus viu, ele se antecipa e diz: eu tomei a iniciativa por você. Ele é o nosso irmão primogênito, nosso irmão mais velho, aquele que nasce primeiro. Então, no mundo espiritual, o que Jesus fez? Se tornou primogênito de toda a criação, se tornou primogênito entre os filhos de Deus. E aí, ele não só é o primogênito, mas ele nos coloca também nesse posicionamento. O texto de Romanos, capítulo 8, verso 29, diz que aquele que nos chamou, aquele que nos predestinou,
ele nos coloca agora nessa situação de sermos parecidos, de termos a imagem do Filho de Deus, que é o primogênito. Então, 8:29 diz que, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Está com letra maiúscula, identificando que é Jesus, a fim de que ele seja, Jesus, o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. E aí, no momento em que a gente recebe Jesus como Senhor, a gente é colocado como primícia também. A gente é primogênito, a gente recebe um posicionamento de irmão mais velho, com direito a porções maiores, com herança, com o privilégio de responder pelo nome da família. Que privilégio Jesus fez por nós? Ele foi o primeiro e nos tornou, primeiros nesse sentido. Assim como ele foi a primícia das colheitas, ele aqui na terra disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho. Então, Jesus morre na Páscoa, onde se eram oferecidas as primícias. E primícias tem a ver com primeiros frutos. Jesus foi o primeiro dos grãos. Ele foi o grão de Deus, uma primícia de Deus, que morre no período da Páscoa, como oferta ao sacerdote, como oferta ao Senhor. E a sua morte trouxe vários frutos. A sua morte trouxe depois 3.000 vidas lá no Pentecostes. Pentecostes era a festa que acontecia depois da Páscoa. Primeiro vem a Páscoa com as festas dos pães asmos, primícias, e depois de 50 dias comemorando a Páscoa e outras festas, se comemorava o Pentecostes, que tinha a ver com a colheita, o resultado daqueles que deram as primícias. Como Jesus foi a primícia, qual foi o resultado? 3.000 almas que se converteram a ele. E agora, todas as vezes que eu dou as primícias do que eu tenho ao Senhor, eu vou ganhar muitos frutos. Eu vou receber frutos do Senhor. Se eu dou ao Senhor aquilo que é primordial, é primeiro, é algo que vem como primazia especial, eu obterei uma colheita de sucesso, obterei resultados melhores, porque eu estou dando os primeiros. E Tiago, no capítulo 1, no verso 18, Tiago diz que nós somos feitos como primícias da sua criação. Muito interessante, Tiago falar sobre a nossa identificação como primícia. Capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos colocou na frente de tudo, ele nos coloca em toda a criação, os filhos em primeiro lugar. Então a gente é importante, por conta do que Jesus fez por nós, tá? E ele foi o primeiro também a ressuscitar, para nunca mais morrer. Então Jesus é primogênito dentre os mortos. Ele faz isso para nos dar o direito de uma ressurreição. Então todos aqueles que são salvos em Cristo, no momento do arrebatamento, se estiverem mortos, não importa o tempo, a deteriorização, não importa o estado que a pessoa esteja, se é osso sequíssimo, se já está se tornando ali pó e bactéria, já não existe mais visivelmente, mas Jesus, por conta de ser o primogênito dentre os mortos a ressuscitar, ele vai nos trazer a vida para poder receber esse corpo glorificado no arrebatamento. Esse corpo glorificado é um presente de Jesus para nós por conta do que ele fez, porque ele é primogênito dentre os mortos. Agora, de tudo isso, a pergunta que eu faço: Jesus é o primeiro em tudo, Jesus ele é alfa, Jesus ele se põe na tua vida como iniciativa para fazer sem esperar que você faça, mas a pergunta que ele faz é: você está buscando o meu reino em primeiro lugar? Em primeiro lugar está o meu reino e a minha justiça? Jesus é o primeiro na sua vida? Jesus é o mais importante? Jesus é o mais precioso? Você dá a ele toda a primazia do seu tempo, do seu talento, de tudo que você tem
da capacidade que você tem, se você estiver correspondendo, então, se Jesus é o primeiro, se prepare, porque muitas bênçãos virão decorrente dessa obediência. Um grande abraço a todos, shalom, de geração a geração juntos, nós confiamos em Deus. Tudo novo.